Bom dia. Gente, sabe o que aconteceu? Bom dia. Sabe o que aconteceu? Eu entrei na aula de gramática do primeiro ano. Foi assim, eu coloquei aula de gramática no primeiro ano antes de vocês. Bom dia, Giovana. Eu dei aula antes. E agora eu estou dando aula de gramática para vocês. Aí, sem querer, eu entrei na reunião que eu já tinha dado. Aí eu peguei, mandei o link para a Fazana e falei assim, ué, gente, cadê o resto da turma? Ué, gente, agora a Maria Eduarda Fazana não entrou. Bom dia, Rian. Calma aí, deixa eu mandar o link aqui para ela. Ô, Maria Eduarda, dá uma olhada aí, porque eu tinha. Esse é o endereço que eu coloquei na Agenda Edu. Só que, sem querer, eu já tinha dado aula de gramática para o primeiro ano e eu entrei na reunião do primeiro ano de novo. Entrei. Você não falou que entrou, maluca? Fazendo eu pagar esse mico aqui. Pagando. Vocês mandam mensagem, ué. Ai, meu Deus. Só um minuto aqui, gente. Ué, só 18? Bom dia, Ana. Só 18 alunos? Os outros estão onde? Passeando? Gente, vamos para a página 74, por favor. Página 74, Brasil. É você. Foi, né? Ué, não ia participar por quê, gente? Quem morreu? E eu não quero palhaçada não, hein? Não quero me estressar essa hora não, hein? Hoje eu não vou participar, porque eu não quero, estou cansada disso tudo. Seus padrinhos me ouviram? Seus padrinhos me ouviram? Ah, que bom. Olha só, ok. Vamos falar, gente, vamos falar sobre concordância verbal. Turma, lembrando que muitas pessoas acham que a pior coisa que existe em gramática é orações subordinadas, mas não é, gente. A coisa mais chata que tem para se estudar em gramática são as concordâncias, tanto a nominal quanto a verbal. Então, esse, na minha opinião de professora Elizabeth, é o assunto mais complexo em gramática. E todo professor de português sabe disso. E ainda os alunos acham que é oração subordinada. Vamos lá, turma. Força, coragem. Então, nós vamos falar de concordância verbal, né? Vamos começar mais ou menos aí. Se a concordância verbal é uma concordância voltada para o verbo. Então, vamos lá. Os animais precisam de cuidado e proteção.
Alguém falaria, os animais precisa. Luísa tá aí, gente? Deixa eu ver se a Luísa tá aqui. Tá, a Luísa tá aqui. Tô, já tô. Oi, tudo bem? Tô sabendo que eu tô famoso com a sua avó, né? Os animais precisam de cuidado e proteção. Alguém falaria, os animais precisam, gente? Não. Por quê? Porque se os animais estão no plural, eu vou compreender que o meu verbo precisa estar no plural. Porque lá no terceiro, no quarto, no quinto ano, no pré-escolar, na barriga da sua mãe, você sempre ouviu a sua mãe falando que as crianças estarão de castigo, que as crianças ficarão de castigo. A mãe nunca vai falar as crianças estará de castigo. Não vai falar isso, né? Não vai falar. Então você já ouviu isso desde sempre você ouviu isso, né? Você não vai falar errado. Né, Rian? Lorena, mais. Cauã, menos. Não entendi. Não sei que palhaçada. Não, eu apertei negócio aqui do nada e foi isso, sem querer. Cauã, Ele que muda também. Cauã, ele tá jogando um charme pra Lorena, né? Eu só tô observando isso. Então, olha só. Ele, pronto. Aí deve ter alguma outra menina que gosta. Ela chama assim agora, meu Deus, o professor tá maluco, tá falando que a Lorena tá jogando charme. Como é que a menina vai ficar que ela gosta do Cauã? Essas maluquices vocês têm de nono ano. Eles, os animais, gostam de receber carinho e atenção. Gente, eles está em terceira pessoa do plural. Logo, eu tenho que concordar o meu verbo também em terceira pessoa do plural. Existe ali, nós estamos estudando gramática normativa. Então, a gramática normativa ela vai exigir que nós falemos o que a gramática disponibiliza, que é a gramática formal, que é a sintaxe portuguesa. Nós estudamos a sintaxe que vem de Portugal. Graças a Deus, né? Será que se eu falasse graças a Deus eu estou sendo preconceituoso com a sintaxe do Brasil? Não, né? Será que as pessoas estão achando que nós vai é complicado? Mas o certo, né? O nós vamos? Então eu vou falar o correto. Eu sou professor de língua portuguesa. Se as pessoas acharem que eu sou pedante, não estou nem aí, gente. Vou dormir e vou continuar acordando. Eu sou professor de português, eu tenho que falar, né? Certo? Pelo menos tentar falar o correto. Então, olha só, Tu, e vocês, como meus alunos, também falarão assim, que vocês vão fazer concurso, e nesses concursos cairão gramática, regras de gramática normativa, né, turma? Então, olha só, nome próprio no plural. Vocês já viram que é coisa pra caramba esse bimestre, né? São detalhes, então, olha só. Quando o sujeito é representado por nomes próprios de lugar, e títulos de obras que têm forma plural. O verbo fica no singular. Ó, gente, Minas Gerais, Estados Unidos. Minas Gerais é adorável, certo? Estados Unidos é adorável. As memórias póstumas de Brás Cubas se destacaram na produção machadiana. As memórias póstumas de Brás Cubas é o nome de um livro. Gente, se eu colocasse o referente livro antes, o livro As Memórias Póstumas de Brás Cubas se destacou na produção machadiana. Só que o nome já está no plural. Gente, o Silvio Santos, ele fala muito isso. Vocês já ouviram o Silvio Santos falando assim? Olá, aqui está a minha amiga das Minas Gerais. Ele fala assim, das Minas Gerais. As Minas Gerais. Porque eu coloquei o determinante antes. Estão entendendo a diferença? Ó, então olha só, turma. Gente, vocês todos estão na página que eu estou, né? Olha só, gente. No caso de um sujeito que tem por núcleo, olha isso, gente, isso é a cara de vocês. Eu estou lembrando de vocês aqui no passado, me perguntando sobre coesão e coerência, me enchendo de orgulho, lembram disso? Gente, quem é Luiz Eduardo? Ah, tá, Luiz Eduardo. Gente, Luiz, desculpa, eu sei quem é você.
Essa coisa de eu estar no primeiro ano. Olha só, turma, no caso, olha isso, turma, isso aqui é maravilhoso. Luciano Huck perguntando para vocês, hein, no programa. Vamos entender essa regra, gente. Ó. No caso de um sujeito que tem por núcleo Estados Unidos, ainda que não haja artigo definido ou outro determinante, a tendência dos falantes tem sido a de conservar a ideia de plural. Isso se constata, por exemplo, em usos frequentes da imprensa, como nesta manchete. Estados Unidos testam sistema de aviso antimísseis no Havaí. Estão percebendo, turma, que Estados Unidos está sem o determinante. O determinante, no caso, são os artigos, os pronomes, os adjetivos. Não está vindo nenhum determinante antes. Então, eu vou manter Estados Unidos no plural. Não é a palavra Estados Unidos. Olha só, o substantivo próprio Estados Unidos já está no plural. Quando eu for usar a forma, usar a concordância verbal, eu falo Estados Unidos testam. Aí você vai falar assim, professor, mas Estados Unidos testam? Não é um país, mas se nós pararmos para entender, gente, vocês já estudaram a independência dos Estados Unidos, não já? Vocês sabem que os Estados Unidos eram compostos por 13 colônias inglesas. Vocês lembram disso, não lembram? Pelo amor de Deus, gente, vocês lembram disso, né? Então, se nós formos estudar o significado da palavra em si, nós vamos saber ao que ela está se referindo. Gramaticalmente. Há títulos de obra que contêm o artigo no plural, como ocorrem Os Lusíadas, no livro. Nesse caso, por exemplo, além de concordância, Os Lusíadas inauguraram a língua portuguesa moderna, é ainda possível a concordância com a palavra obra. Os Lusíadas é um marco na literatura portuguesa. Gente, eu posso falar, Os Lusíadas, né, inauguraram, no plural, porque o título do livro já está no plural, mas eu posso colocar uma referência antes do nome do livro, como eu falei há pouco. Que eu falei para vocês sobre as memórias póstumas de Brás Cubas. Mesma coisa acontece em Os Lusíadas. Se eu falar assim, Os Lusíadas é um marco na literatura portuguesa. No caso, a obra Os Lusíadas. Turma, vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Gente, coloquem um joinha aqui, um sinal. Vocês estão percebendo o que eu estou falando? Então tá, então vamos continuar aqui. Ó, com substantivos comuns que só ocorrem no plural. Gente, a palavra costas, as minhas costas. Até porque se costa não estiver no plural, ou vai ser o sobrenome de alguém, ou vai ser costa, que é o litoral. A costa brasileira, o litoral brasileiro, né? Parabéns, ônibus, lápis. Então, olha só. Com substantivos comuns que só ocorrem no plural. O uso geral obedece à regra de emprego do plural quando há presença do artigo. Então, olha só, gente. Férias é um período de descanso a que todo trabalhador tem direito. Férias, o artigo não está vindo. Se eu falar as férias, aí eu tenho que falar as férias são. Estão entendendo, gente? Por quê? Porque o meu sujeito vai ter que concordar com o meu predicado. Se o meu sujeito concorda com o meu predicado, o meu sujeito está no singular, o meu predicado vai estar no singular. Né? Ó, expressão partitiva. Com expressões do tipo a maioria de, a maior parte de, metade de, parte de. Gente, vocês sabiam? Ó, ontem eu estava vendo a RJTV, estava vendo essa coisa aí do prefeito. Parece que a gente está num circo, né, gente? Você foi vendo lá aquela coisa do dinheiro dos R$100, né? Que o nosso prefeito chegou e falou assim:
Ah, o MP não liberou porque estão gastando dinheiro com cachaça. Gente, como é que um prefeito fala desse jeito, meu Deus? Estão gastando dinheiro com cachaça. Você ri, né? Você se diverte com os governantes do nosso país hoje em dia, né? É uma piada. E aí, turma, uma repórter falou assim: a grande maioria. Se é a maioria, eu vou entender que já é a grande parte. Né? Por que eu vou falar a grande maioria? Eu não vou falar a grande maioria, eu vou falar a maioria. Porque se é a maioria, eu já vou pressupor que é grande. Não é, turma? A pequena maioria, que isso? Coisa mais louca. Ó, a maioria dos convidados compareceu ao aniversário. Então, eu estou concordando. O compareceu com a maioria, mas eu também estou concordando com os convidados que compareceram. Por quê? Porque é uma expressão partitiva. É a parte de um todo. Ó, vamos para a nota. Gente, eu tô achando que vocês estão participando pouco, sabia? Se o núcleo do sujeito é um substantivo singular que não exprime ideia de número, o verbo fica no singular, não havendo, portanto, concordância com a expressão preposicionada. O que seria a expressão preposicionada? A expressão que tem preposição. De assaltos na capital aumentou bastante no último ano. Se o núcleo... Gente, a ocorrência de assaltos. Por que está falando isso? Que as pessoas poderiam falar assim, a ocorrência de assaltos na capital aumentaram. Não, né, gente? Porque podem confundir com assaltos. É isso que o autor está querendo dizer. Ele está falando que a ocorrência de assaltos na capital aumentou bastante. Eu estou falando aumentou porque está concordando com o meu sujeito a ocorrência de assaltos na capital, que está no singular. Se o núcleo do sujeito é substantivo coletivo, outra palavra de valor coletivo e não uma expressão partitiva, o verbo fica no singular. Exemplos: a manada de bois já foi alimentada. Aqui, gente, pode significar, as pessoas podem achar que é coletivo, tem vários indivíduos, vários seres, né? Um grupo de alunos da nossa escola participou daquela Olimpíada Internacional. Então, continua no singular. Ah, é uma manada, tem vários bichinhos. Tá, gente, mas eu tô falando da manada. Eu tenho uma manada, eu não tenho 2, 4 manadas, né? Vamos aos pronomes de tratamento? Olha que bacana. O verbo concorda na terceira pessoa de acordo com o pronome empregado. De acordo com o pronome empregado. Vossa Excelência deve enviar o relatório. Vossas Excelências devem enviar o relatório. Aqui tranquilo, né? Pronome de tratamento. Se o pronome de tratamento está no singular, o meu verbo estará no singular. Se o meu pronome de tratamento estiver no plural, o meu verbo estará no plural. Ok, turma? Pronomes relativos. Olha os amigos de vocês aí, gente. Que ou quem? Com o pronome relativo, que na função de sujeito, o verbo concorda com o termo antecedente desse pronome. Fui eu que pintei aquele quadro. Ok? Eu posso falar também, fui eu quem pintei aquele quadro. Como eu posso falar, gente? Fui eu quem pintou, sabia disso? Foram eles que me ajudaram. Ó, ajudaram, está concordando com eles, que também está no plural em terceira pessoa. O eu está concordando com pintei, que está em primeira pessoa. O pronome está em primeira pessoa, o verbo também vai estar em primeira pessoa, né, turma? Eu não vou falar eu pintamos, né? Ai, meu Deus. Vamos para... Ei, que legal. Ó, isso é bacana pra caramba. Então, nós vamos para a página... Tanana. Sim, sim. Esse sim aqui é o que eu estou entendendo, Davi, Luan. Gente, Cauã. Gente, eu não estou entendendo porque tem
tão poucas pessoas aqui na aula. Eu não estou entendendo isso. Ó, o verbo haver e o verbo fazer, gente. Aqui, eu acho que vocês já viram isso. Não, na página do lado. É na outra página. Obrigado, tá, Luísa? Isso. Muito obrigado, tá, Luísa? Tá, Luísa? Obrigado, brigadinho, tá? Tá bom. Deixa eu ver aqui. Matheus, Lorena, Juliana, Emily, Davi, Sofia, Inácio, Maria Luísa Mesquita, Giovana, Bernardo, Rian, Elizabeth, Luísa, Alexandre, Fazano, Ramon, Cauã, Júlia Laurentino, Luiz Eduardo, Caio, Isis, João, Vitória. A Praxedes não está aqui. Gente, ó, quando o sujeito for pronome relativo, quem, o verbo concorda com o termo antecedente a esse pronome ou fica na terceira pessoa do singular, concordando com quem? Fui eu quem falei. Olha que chique. Você pode falar tanto fui eu quem falei. Fui eu quem falou. Fui eu quem falei. Fui eu quem falou. Olha a elegância do discurso. Fui eu quem falei que eu não iria. Fui eu quem falou sim, que você não assumiu as responsabilidades, que você não honrou com seus compromissos. Fui eu quem falou. Qual é o problema? Qual é o problema? Gente, eu estou fazendo um deboche, né? No caso, a pessoa acabou de aprender, aí quer falar aquilo para todo mundo como se ela fosse elegante, mostrar algo que ela não tem domínio. Chega a ser pedante, né, na verdade. Quando a gente não tem domínio de alguma coisa, a gente quer mostrar para as pessoas que a gente sabe algo que, na verdade, você não tem nem noção do que você está falando. Né? Você tem que falar algo que você tem certeza, né? Pronomes indefinidos e interrogativos. Quando o sujeito é um pronome indefinido, interrogativo ou não no singular, seguido ou não do pronome pessoal, o verbo fica no singular. Alguém fez isto. Alguns de nós farão. Alguns de nós faremos o projeto, né? Quando o sujeito é um pronome definido no plural, seguido de pronome pessoal. Então, ó, alguns é pronome indefinido. Nós. Então, quando eu falar alguns, eu posso usar um outro pronome, que no caso é o reto. No caso, alguns de nós. Então, tanto eu posso concordar o faremos com alguns, desculpem, o faremos com nós e o alguns com farão. Quando eu tiver o pronome definido mais o pronome pessoal do caso reto, tá? Ó, qual de vós irá? Quais de vós irão? Quais de vós ireis? Ó, o ireis está concordando com o vós. E o quais? Qual irá? Né? Quais irão? Então, vou estar concordando com o pronome interrogativo. Quais? Quais irá? Não, gente. Professor, quais são as páginas? Né? Quais serão as páginas? Sujeito oracional. Quando o sujeito é uma oração, o verbo da oração principal fica no singular. Exemplo, seria necessário que praticassem mais. Gente, isso aqui vocês sabem já na própria oração subordinada que eu ensino para vocês usar o isto, isso, né? Ó, isto seria necessário. Convém fazerem as tarefas. Isto convém. Então, no caso, vai ficar no singular. Por quê? Porque esses exemplos são sujeitos oracionais. Toda vez que, quando a gente estuda oração subordinada substantiva, nós não temos uma macete de substituir por isto, por isso. Então, isso significa que é um sujeito oracional. Ok? O sujeito oracional é aquele sujeito que tem uma oração principal. Né? Se eu tenho uma oração principal, significa que trata-se de uma oração subordinada. Vocês entenderam o que eu falei ou não entenderam? Então, vamos lá. Eu tenho um sujeito oracional. Eu tenho um sujeito oracional. Quando eu tenho um sujeito oracional,
significa que eu vou ter que ir para... Se trata de uma oração subordinada, tá? Por quê? Porque uma oração subordinada tem uma oração principal, ok? Então, vai ser uma oração principal. Uma oração principal está dentro de um período subordinado. Está dentro de um período composto por subordinação. Eu vou achar um sujeito. Esse sujeito que eu achar, eu vou classificar como sujeito oracional. Ah, professor, como é que eu falo, então? Sujeito oracional simples, sujeito oracional composto. Estão entendendo qual que eu falo? Dentro de uma oração subordinada. As próprias outras questões, gente, as outras funções sintáticas. Exemplo, quando eu tenho oração subordinada substantiva, eu vou ter sujeito, eu vou ter objeto direto. Eu não tenho oração subordinada objetiva direta, oração subordinada completiva nominal, oração subordinada subjetiva. Se eu tenho oração subordinada subjetiva, eu tenho que falar que o meu sujeito é oracional, porque está dentro da oração subordinada. Se tivessem frases isoladas, que são aquelas matérias mais simples que nós aprendemos de sintaxe, seria sujeito só. Mas se está dentro de uma subordinação, eu tenho que falar sujeito oracional. Se o objeto direto está dentro de uma subordinação, eu vou falar objeto direto oracional. Predicativo do sujeito oracional, se estiver dentro de uma oração subordinada. Ok? Maria Luísa. Gente, ainda bem que você colocou isso no privado, hein, Maria Luísa? Ai, meu... Ó, dar, bater e soar. Os verbos dar, bater e soar, quando relacionados a horas, concorda com o sujeito, quando este vem expresso. Se o substantivo estiver preposicionado no sino, no relógio, ou seja, não exercendo a função de sujeito, o verbo concorda com as expressões numéricas que indicam as horas. Então, no caso, o relógio deu 2 horas. Deverão soar 3 horas daqui a pouco no campanário. Ó, gente, relacionados a horas, né? Então vai concordar com o sujeito. Quando o este vem expresso, ó, 2 horas, 3 horas, certo? Agora, olha só, turma. Aqui é bem interessante, tá? Essa parte aqui da concordância ela é bem interessante. Esse dia mesmo, uma amiga veio me perguntar uma coisa. O menino está no médio, o filho dela está no médio. E ela veio me esclarecer essas questões aí de concurso, né? Eu estou sempre on, né? As pessoas acham que o professor está on o tempo todo, né? Ele está respondendo o tempo todo. Tá bom, vambora, fala, o que você quer? O professor não come, o professor não toma banho, né? O tempo todo está aqui disponível. Então, olha só, turma. O verbo haver e o verbo fazer, né? Isso aqui vocês lembram mais ou menos da oração sem sujeito, turma, que é a mesma coisa que o sujeito inexistente? O verbo haver, quando indica tempo passado ou é usado no sentido de existir, é impessoal. Se ele é impessoal, gente, ele vai permanecer na terceira pessoa do singular. Então, olha só. Há dias não o vejo. Você substitui esse haver por existir. Existe dias. Certo? Quando cheguei, havia muitos presentes de aniversário. Só que quando eu substituir por existir, eu vou colocar existem dias. Quando cheguei, havia muitos presentes de aniversário. Quando cheguei, a mesma coisa. Ó. Se os verbos haver e fazer, quando impessoais vieram com auxiliares, estes ficarão no singular. Exemplo. Deverá haver problemas devido às novas mudanças. Deve fazer horas que ele chegou. Gente, deve fazer, não tem como, né? Ó, é preciso atentar para o fato de que os verbos existir, acontecer e ocorrer são pessoais. Por que ele está falando, gente? Eu posso falar assim, houve alguma coisa? Eu posso falar assim, aconteceu alguma coisa? Ocorreu alguma coisa? Esses verbos são sinônimos de verbo haver.
Então, olha só. Existem muitas pessoas na sala. Então, vai para o plural. Aconteceram diversas reuniões esse mês. Ocorreram muitos acidentes naquela rodovia. Em caso da locução verbal, o verbo auxiliar concorda com o sujeito posposto. Devem existir casos assim. Deve existirem, gente? Não, né? Então, aqui, ó, estão percebendo, né, o que vai acontecer, porque, no caso, esses verbos existir, acontecer e ocorrer são sinônimos do verbo haver. Fazem dias, não existe essa palavra. Fazem dias que não te vejo. Faz dias que não te vejo. Concordância do verbo ser. Mulheres, nem tudo são flores. Observe o slogan da campanha publicitária anterior. Nem tudo são flores. Nessa frase, tem-se a concordância do verbo ser com o predicativo do sujeito flores. São é verbo de ligação, turma, e flores está no plural. É uma expressão, né? Então, olha só, turma. Quando o sujeito do verbo ser é um pronome interrogativo indefinido ou demonstrativo, o verbo concorda preferencialmente com o predicativo do sujeito. Exemplos. Nem tudo são flores. Isso são apenas mágoas. Quem são os vencedores do concurso? Alguém falaria, gente, quem é os vencedores do concurso? Quando o sujeito ou predicativo for pronome de pessoa ou pronome pessoal, o verbo concordará com a pessoa designada. Marcela era as alegrias da casa. Ele é os amores da mamãe. Ó, quando o sujeito ou predicativo for nome de pessoa ou pronome pessoal. Marcela é um nome de pessoa. Então, o verbo vai concordar com a pessoa designada. Marcela era. Marcela era o quê? Marcela era as festas do colégio. Ele é as tristezas naquele lugar. Eu não vou falar, gente, eles são as tristezas. Marcela são as alegrias? Não, né? Porque está indicando um nome, um substantivo próprio, está indicando um pronome. Os culpados somos nós. Por quê? Porque você já está se incluindo, né? Quando o sujeito indicar quantidade, o verbo predicativo ficará no singular. Ó, R$10 é suficiente. Por quê? Porque o sujeito está indicando quantidade. Então, o verbo vai ter que estar no singular, obviamente, com o seu predicativo. Quando indicar quantidade, gente, ó, R$10 é suficiente. Nas datas, horas e distância, o verbo concorda com o numeral com a palavra dia, se aparecer. A palavra vai ter que aparecer. Daqui até a sua casa são 15 quilômetros. Era 00:10. Hoje são 24 de março. Olha só. Hoje são 24 de março. Está no plural, certo, gente? Hoje são 2 de março. Hoje é 1º de março. Agora, se tiver, no caso, a palavra dia. A palavra dia. Hoje é dia 24. Vejam que a palavra dia está presente na oração. Então, se a palavra dia estiver presente na oração, eu tenho que colocar o meu verbo no singular. Hoje é dia 24 de março. Porque, gente, aqui eu ouço muito erro. Eu ouço pessoas falando assim, hoje são dia 24 de março. Hoje é dia 24 de março, porque a minha concordância ela está voltada para a palavra dia. Agora, hoje são 24. Gente, vocês devem reparar muito isso na hora do... Que dia é hoje, professor? Alguém sabe me dizer qual é o dia? Gente, turma, qual é o dia de hoje?
A gente ouve muito isso nessa questão, né? Ó, expressões com fração de porcentagem. Deixa eu ver aqui quanto tempo falta. 4 minutos. Fração ou porcentagem. E é a matemática aí, ó. Quando o sujeito apresenta frações, o verbo concorda com o numerador. Exemplo, 1/3 dos alunos saiu. Eu vou concordar com o numerador. Porque as pessoas acabam concordando com o denominador, né, turma? 3/5 dos alunos saíram. Ó, o numerador é 3. Então, eu vou concordar com o meu verbo com o numerador, que está no plural. Quando o sujeito apresenta uma porcentagem sem expressão especificadora, o verbo deve concordar com o valor do numeral. 10% responderam à entrevista. Se fosse 1%, gente, 1% respondeu à entrevista. Quando a expressão numérica percentual vier seguida de um substantivo especificador, o verbo poderá concordar com o numeral com o substantivo. Aqui, ó, 1% dos entrevistados concordou. 1% dos entrevistados concordaram. Então, eu estou concordando com entrevistados, eu estou concordando com 1%. Mas quando for percentual, seguida de um substantivo que está especificando, com o número percentual antecedido de artigo, pronome possessivo ou demonstrativo no plural. O verbo também irá para o plural. Então, os 25% restantes da população concordam com a proposta. Verbo acompanhado do vocábulo ser. Quando ser é índice de determinação do sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular e o sujeito é determinado. Aí vocês se lembram disso, né? Necessitava-se de novas ideias. Então, ser vai ser índice de determinação do sujeito. Vai ficar na terceira pessoa do singular. Morria-se de tédio durante o inverno. A mesma coisa, terceira pessoa do singular. Deixa eu ver que horas são aqui. Olha só, gente, agora, vende-se apartamento. Quando eu falo precisa-se de empregados, empregados é preciso, não, vende-se apartamento. Vamos lá. Apartamento é vendido. Vendem-se apartamentos. Apartamentos são vendidos. Então, nesse caso aqui, o ser não vai ser índice de determinação do sujeito como no precisa-se de empregados. Esse ser aqui vai ser partícula passivadora ou pronome apassivador. Vende-se apartamento, eu estou na voz passiva. Quando eu falo precisa-se de empregados, eu tenho um sujeito indeterminado. Então, o ser vai ser índice de determinação do sujeito. Nesse caso, o ser de vende-se é pronome apassivador, que é a mesma coisa que partícula apassivadora. Então, apartamento no bairro. Vende-se apartamento. Apartamento é vendido. O que é vendido? Apartamento. Então, está no singular. O vocábulo ser no anúncio acompanha o verbo transitivo direto vende. Por isso que é uma partícula passivadora. Porque vai concordar com o sujeito que está paciente, porque está na voz passiva sintética, gente. Porque se eu colocasse na voz ativa, seria apartamento é vendido. Gente, é igual quando falam assim, aquele pessoal coloca uma placa assim, joga-se Búzios. Joga-se Búzios. Essa frase está errada. Por que essa frase está errada, turma? Porque se eu falo joga-se, o meu verbo está no plural, eu não posso falar joga-se Búzios. Porque se eu falo joga-se Búzios, turma, o que você vai entender? Que Búzios é jogado? Não, gente. Essa construção que está errada, joga-se Búzios. O certo seria jogam-se Búzios. Por quê? Porque Búzios são jogados. Então não vai lá não, porque a mulher não vê nada e além dela não ver nada, ela escreve errado. Jogam-se Búzios. Búzios são jogados. Ok, até aqui? Então, olha só, turma, nós paramos
né? Na página